versículos 9 a 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando mais o presente século. E ele foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é útil para o ministério. Também eu enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traga a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor há de lhe pagar segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu no dia da minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E eu fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra má e guardar-me-á para o seu reino celestial, ao qual seja glória para todos sempre. Amém e amém. Geralmente, quando nós pensamos nos personagens bíblicos, nós atribuímos a eles um aspecto divinal. Geralmente, quando nós pensamos nos heróis de Deus que a Bíblia descreve, a nossa concepção, a nossa ideia, a nossa análise sobre eles é que eles são meta-homens, é que eles são semideuses, é que eles são cópias fidedignas da divindade. Mas na verdade, a palavra de Deus, ela quebra esta nossa impressão e ela quebra esse nosso pensamento. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E ela descreve o personagem trazendo as suas fraquezas, as suas limitações e trazendo também a sua grandeza. Geralmente, quando nós pensamos em Paulo, nós atribuímos a ele ser um homem impenetrável, ser um homem invencível e imbatível. Mas não é esta figura, não é esta imagem, não é esse parecer que o próprio Paulo desenvolve a respeito de si mesmo aqui, quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo. Esta segunda epístola de Paulo a Timóteo, ela foi escrita por volta do ano 68 depois de Cristo. Ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, após ter passado por todo um processo e ter recorrido em todas as instâncias e finalmente ter recebido do imperador de Roma, Nero, a sentença final, a decisão irrecorrível. E qual era a decisão que Paulo tinha sobre si? A decisão da morte. Paulo estava no corredor da morte. Ele estava preso, aguardando uma vaga para que o seu algoz, para que o seu carrasco pudesse lhe decepar a cabeça. E enquanto Paulo está no corredor da morte, preso em Roma, ele toma sua pena e ele escreve a segunda epístola a Timóteo, que é essa carta que nós estamos lendo aqui. E num primeiro momento, a ideia de Paulo nessa carta é dar conselhos a Timóteo a respeito de como ele, Timóteo, que era um jovem pastor, deveria administrar a igreja em Éfeso. Mas também a ideia de Paulo aqui é traduzir o que ele pensa, é traduzir os seus sentimentos, é traduzir as suas emoções, é traduzir a sua condição. E esta condição que Paulo traz aqui está explicitada nos versículos que nós lemos. E aí eu queria expor qual é a pintura, qual é a imagem, qual é o esboço que Paulo
faz de si mesmo quando ele está nessa condição em Roma, preso, condenado no corredor da morte, aguardando apenas o dia do agendamento da sua decapitação. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo aqui deixa claro para nós que ele está com medo da morte. É muito interessante que no versículo 6 ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Quando Paulo fala que o tempo da sua partida está próximo, e você vai fazer uma análise a respeito do sentimento que está por trás das palavras aqui nesse texto, não é um sentimento de euforia, não é um sentimento de entusiasmo, não é um sentimento de encantamento pela possibilidade de morrer e encontrar-se com o Senhor. Aliás, Paulo ele tinha uma crise com ele. Ele escreve em outra carta, que é a carta aos Filipenses, ele diz assim: eu não sei se vale a pena morrer ou vale a pena ficar vivo. Por quê? Porque por um lado, morrer é bom. Afinal de contas, quem morre entra no céu, vai viver eternamente com Jesus, tem as lágrimas enxutas dos olhos e tem paz eternal. Isso é bom. Mas por outro lado, eu não vou ter a oportunidade de fazer a obra. Eu não vou ter a oportunidade de estar com os irmãos. Eu não vou ter a oportunidade de viver tudo aquilo que eu imagino que seja possível viver ainda nessa terra. Então eu prefiro, Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, ficar aqui. E quando ele vai escrever a Timóteo, ele diz: olha, eu estou sentindo a presença da morte. Eu estou sentindo a proximidade da morte. Eu estou sentindo a sombra da morte. Eu estou sentindo o nevoeiro da morte. A morte está cada vez mais se aproximando de mim. E o texto não nos dá autoridade ou autorização para falarmos que Paulo está com isso contente. Pelo contrário, o apóstolo Paulo aqui está apreensivo, está apequenado, está diminuído, está fragilizado por conta da proximidade da morte. É muito interessante que geralmente nós somos valentões, somos heróis dentro de nossas fortalezas, mas quando essas fortalezas caem e nós nos encontramos com a realidade da morte, quando nós nos encontramos com a iminência da morte, com a possibilidade real da morte, e nós vemos pessoas caindo ao nosso redor, e a consciência da morte nos bate de forma terrível e soterradora, geralmente o que entra no nosso coração é um temor, é um desespero, é uma angústia. E aí você diz: isso não é de crente. Não, isso pertence a Paulo, e isso pertence ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque lá em Mateus 26, quando o Senhor Jesus estava em oração ainda, e ele teve um vislumbre da morte na cruz, ele não tinha ainda enfrentado a cruz, ele estava no Getsêmani, ele estava ali no ribeiro, ele tinha passado o ribeiro de Cedron, estava ali no Monte das Oliveiras, no jardim particular de Maria, estava ali no Getsêmani. Getsêmani quer dizer prensa de azeite. E enquanto ele está orando, Deus dá a Jesus uma visão da realidade da cruz. Deus dá a Jesus uma visão da realidade da morte. E quando Jesus chega e enxerga e percebe a sua morte, a realidade da sua morte, a Bíblia diz que o sofrimento físico de Jesus foi tão grande que os seus poros se abriram e ele colocou sangue pelo lugar que deveria colocar suor. Vejam que interessante que mesmo o Senhor Jesus não ficou inabalável diante da iminência e da realidade da morte. É claro que depois de cumprido o seu ministério, ele venceu a morte, é óbvio, mas enquanto homem, na sua fragilidade, na sua limitação, ele também teve a morte por algo extremamente assombroso e volumoso, a ponto de o Espírito Santo ter que lhe fortalecer para ele dizer: mas sobretudo, faça-se a tua vontade, cumpra-se o seu propósito em mim. É muito interessante que nós vemos Jesus enfrentando demônios,
Nós vemos Jesus enfrentando levantes e forças da natureza. Nós vemos Jesus enfrentando homens, até o exército romano um dia cercou Jesus. Mas diante de nenhuma dessas situações, uma gota de lágrima caiu dos olhos de Jesus. Mas diante da iminência da morte, que tinha tragado o seu amigo lá em Betânia, ali, por causa da presença da morte, da sombra da morte, o Senhor Jesus chorou. Então Paulo aqui, ele está traduzindo o seu sentimento, e o sentimento de Paulo, em primeiro lugar, é um sentimento de medo da morte. Mas Paulo não está apenas se sentindo com medo da morte. O texto continua dizendo que ele está se sentindo solitário. Olha o versículo 9, quando diz: procura vir ter comigo. Veja que Paulo está em Roma, e ele está escrevendo uma carta para Timóteo, e Timóteo está em Éfeso. Roma fica na Europa, Éfeso fica lá na Ásia. A distância dá quase 3.000 quilômetros. E não são 3.000 quilômetros de avião, que você faz isso aí em 3 horinhas. São 3.000 quilômetros de navio, que você ia demorar um tempo para chegar lá. Então há uma distância muito ampla, muito longa. E Paulo diz assim: ô Timóteo, para tudo o que você está fazendo aí e vem me ver. Vem depressa. Esse pedido dele dizendo: vem logo, vem correndo. Timóteo, larga a igreja aí na mão de alguém. Larga a sua família, larga todas as suas atividades e venha depressa aqui. E aí ele vai dizer por que ele está tão desesperado. Ele diz: porque Demas me desamparou, amando mais o presente século. Aí ele diz, e ele foi para Tessalônica. Crescente, ele foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. E aí no versículo de número 12, ele diz: e eu enviei Tíquico a Éfeso com essa carta, de modo que eu fiquei só Lucas me sobrou. Só Lucas esteve comigo. E é muito interessante que Lucas não é capaz de preencher a lacuna, não é capaz de preencher o vazio, não é capaz de completar Paulo e retirar de Paulo a sensação da solidão, a sensação de estar só, a sensação de estar isolado, a sensação de estar segregado, a sensação de estar sectarizado, a sensação de estar escanteado. Ele diz: ô Timóteo, eu estou me sentindo só, Demas não está comigo, Crescente não está comigo, Tito não está comigo, Tíquico não está comigo, só tem Lucas. Lucas me é muito importante, mas Lucas não é capaz, por si só, de afastar esse sentimento de solidão. Uma das coisas mais cruéis que um ser humano pode experimentar na vida é a solidão, o estar só, o sentir que não tem ninguém por você, o sentir que não tem ninguém para te apoiar, para te ajudar, para te dar a mão, para estar do seu lado. A sensação da solidão, ela é corrosiva, ela deteriora qualquer ânimo e qualquer expectativa. Paulo aqui está se sentindo solitário, ele está se sentindo na solidão, ele está se sentindo só. Uma outra coisa que Paulo descreve aqui nesse texto é que ele não está apenas com medo da morte, ele não está apenas solitário, mas ele está também com necessidades físicas. Prestem atenção, por favor, no versículo de número 13, quando ele diz: Timóteo, quando você vier, você traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Paulo, quando ele fala desta capa, ele está falando de uma blusa, ele está falando de um edredom, ele está falando de um cobertor, ele está falando de uma coberta. Paulo está falando das necessidades mais primárias. Ele está ali no momento de ansiedade e medo pela presença da morte, no momento de solidão, mas no momento também de necessidades e carências físicas. Uma das coisas mais terríveis é o frio. Uma das coisas mais terríveis é uma pessoa que morre de hipotermia.
Essa semana, eu precisei buscar um documento na minha irmã, e aí ela acabou dizendo, entra aqui, eu entrei lá, tomei um café com ela, e quando eu estava tomando café, ela tem um cachorro grandão, e o cachorro ficou bem perto de mim, assim, e o cachorro com um bafo quente, e eu falei assim, com certeza a temperatura corporal do cachorro deve ser maior do que a temperatura corporal do ser humano. O ser humano tem uma temperatura corporal entre 35 e 37 graus. O cachorro tem uma temperatura corporal de 39,5 a 42. O cachorro não tem problema. Agora, quando chega depois disso, aí começa a ter febre no cachorro. E por que eu estou falando isso que parece que não tem nada a ver? Porque uma das coisas mais terríveis que existe é uma pessoa com frio, com hipotermia, uma pessoa que não tem um cobertor, uma pessoa que não consegue se aquecer, uma pessoa que não consegue encontrar, aleluias, minimamente a qualidade ou a quantidade de calor suficiente para permanecer viva. E Paulo aqui está dizendo, Timóteo, vai chegar o inverno aqui, Timóteo. Venha depressa, passa lá na casa do Carpo e não esquece a minha blusa, não esquece a minha touca, não esquece o meu cobertor. Eu estou aqui e aqui é frio. Se você for fazer uma análise da estrutura da sala em que Paulo ficou preso em Roma, você vai ver que era uma sala no subsolo. Na verdade, era uma sala feita de pedra e revestida de mármore, e era um lugar extremamente gelado, e o inverno estava se aproximando, e o inverno ali naquela região da Europa era um inverno extremamente agudo e violento. Paulo estava temendo chegar o inverno e ele não ter um cobertor, uma blusa. Antigamente a gente usava uma expressão, pega lá a minha japona. Essa palavra japona não é muito da minha época, não, é mais da época do pastor Moacir, né? Eu só falei para ver quem que ia reagir rápido e como ele reagiu, é mais da época dele. Mas eu me lembro dos meus irmãos dizendo para mim ir em casa, dizendo assim, vai lá em casa e pega a minha japona lá. E o que era a japona? Era uma blusa, era uma capa, que podia ser de, às vezes jeans, às vezes de couro, podia ser, servia para cobrir e para proteger do frio, era uma japona, pronto e acabou. E aí é interessante que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, passa lá, na casa do irmão Carpo, eu esqueci ali a minha blusa, e pega a minha blusa e traz para mim. Paulo está com necessidades físicas. Agora Paulo não tem apenas necessidades físicas, ele também tem aqui carências e necessidades pessoais e emocionais. Ele vai dizer, traz também os livros, principalmente os pergaminhos. Quando Paulo fala sobre os livros, ele não está falando a respeito da necessidade elementar de preencher algum vazio da sua intelectualidade, apesar que os livros têm essa função inicial, alimentar a nossa intelectualidade, mas não é este o interesse de Paulo. O interesse de Paulo vai além de preencher a sua intelectualidade. Os livros têm a ver com as nossas emoções. Eu mudei de casa, eu morava em Carapicuíba, e aí eu mudei para Barueri e precisei agora esvaziar a casa completamente lá. E eu tinha deixado muitos livros. E aí nós, nesse período de pandemia, a nossa família se reuniu, nós fomos lá na casa e fomos retirar o livro. Como o livro não cabe no apartamento que a gente mora, porque é um apartamento muito pequenininho, não dá para trazer todos os livros, nós tivemos que nos despedir do livro. Quando eu fui contar, nós tínhamos 6.000 livros. E nós só conseguimos trazer aqui para o apartamento 600 livros, 5.400 livros nós tivemos que doar. Saíram de casa 60 sacos de livros que eu enchi o carro, fiz 2 viagens e fui levar para quem eu tinha que doar. E quando eu estava pegando o livro e colocando lá dentro do saco, não estava indo embora apenas um depósito de sabedoria e de conhecimento, mas estavam indo embora algumas emoções, porque o livro tem a ver com o autor.
O livro tem a ver com a mensagem de Deus que veio para nós através dele em um determinado tempo da nossa vida. E o livro tem a ver com os momentos que nós passamos, de quem nós ganhamos, como aquilo atravessou algumas trajetórias e alguns passos da nossa vida. Eu tenho 17 anos de casado e a gente sempre comprou livro e sempre ganhou livro e sempre armazenou livro. E aí agora, ao despedir desse livro, nós nos sentimos, na verdade, nos despedindo da nossa vida, de parte da nossa vida. Quando Paulo diz assim, me traz o livro, me traz os livros, ele diz assim, me traz as minhas emoções. Eu tenho carências, eu tenho necessidade de sentir-me próximo de uma pessoa. Porque quando você pega um livro, você lembra de onde você ganhou, como você estava quando você comprou, ou quando ganhou, quem te deu, as rasuras que você fez e o que é que passava pela sua cabeça naquele momento. E isso restaura em você sensações e sentimentos. Então Paulo aqui está com carências e com necessidades físicas, mas também carências e necessidades pessoais e emocionais. E ele está com necessidades espirituais. Ele está debilitado. Toda a capacidade mental de fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese da Bíblia, estava se esvaindo por causa do tempo na prisão. É por isso que ele fala assim, me traz os livros, mas sobretudo, meu filho, não esquece de pegar o pergaminho. Se você for ler os melhores comentaristas a respeito do que seriam esses pergaminhos, seriam rolos, cópias do Antigo Testamento, que Paulo tinha essas cópias no mais elevado apreço e na mais elevada estima, e ele diz assim, me traz a cópia da Bíblia, eu quero a minha Bíblia, eu quero o exemplar das Escrituras. Eu vou dizer uma coisa para você, é bom ter uma Bíblia novinha assim, ó, bonitinha, mas nada como a nossa Bíblia surrada. É aquela Bíblia que a gente leva para os cultos, aquela Bíblia já passou com a gente por experiências terríveis, e seria bom se nós nunca nos apartássemos daquela Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para você, eu me incomodo todas as vezes que eu começo a usar uma nova Bíblia, porque os meus esboços estão guardados dentro de outra Bíblia. As minhas, os meus rabiscos, as minhas anotações estão naquela Bíblia. Então, a minha Bíblia, em certo aspecto, até eu me sinto mais próximo de Deus, quando eu estou mais próximo dela. Agora, quando eu estou distante da Bíblia, eu fico até um pouco mais distante de Deus, viu, Wesley? Não é verdade? E Paulo está aqui, mais ou menos, nessa carência espiritual. Ele está dizendo, traz a Bíblia, eu quero ler os Salmos, eu quero ler os profetas, eu quero nessa masmorra aqui receber da palavra de Deus o alento que só a palavra de Deus é capaz de me trazer. Eu quero ter as minhas emoções restauradas pelos pergaminhos, pela palavra de Deus, aleluias. Churamacandaramahai, aleluias, glória a Deus. Paulo está com uma sensação de medo de morte. Paulo está com uma sensação um sentimento de solidão, ele está com carências pessoais, ele está com carências emocionais, ele está com carências físicas e carências espirituais. E aí Paulo dá sequência quando ele vai falar que ele tem um outro sentimento, o sentimento de que ele está sendo perseguido, ele está sofrendo por causa de perseguições. Olha o versículo de número 14, quando ele diz, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, mas o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Se você for estudar quem era esse Alexandre aqui, você vai aprender que esse Alexandre, ele era irmão de um outro personagem que aparece no Novo Testamento, chamado Rufus. E os comentaristas dizem que Alexandre e Rufus eram filhos daquele Cirineu que ajudou Jesus lá no caminho da Via Crucis. Lembra que um Cirineu ajudou Jesus? Aquele Cirineu, ele tinha 2 filhos, segundo a tradição cristã. Isso não está explícito na Bíblia. Você tem que pegar um material extra-bíblico, um comentário. Aquele Cirineu tinha 2 filhos, Alexandre e Rufus. E os 2 filhos, por causa do pai, vieram para o Evangelho. Mas eles não amaram a Cristo, eles não amaram o Evangelho. E eles desviaram-se doutrinariamente. E eles começaram um desvio doutrinário terrível, pregando coisas que não tinham a menor relação com a pessoa de Jesus. E como se não bastasse, eles começaram a perseguir. João fala desses 2 que eram perseguidores dos apóstolos.
e também Paulo aqui fala de Alexandre, dizendo: Alexandre me perseguiu. Uma das coisas mais terríveis na vida da gente é sofrer perseguição, porque tem perseguição que nós sofremos, que nos parece, na nossa consciência, que essa perseguição é justa, é correta. Afinal de contas, nós demos causa a ela. Então, quando nós damos causa à perseguição, o nosso coração, ainda que fique doído, aceita com maior facilidade. Porque nós dizemos assim: eu estou recebendo exatamente aquilo que eu plantei. Eu estou colhendo o que eu devo colher mesmo. Está certo. Mas quando nós sofremos perseguição sem causa, isso nos traz um sentimento, um sofrimento muito grande. Quantas perseguições nós já sofremos na vida? Quantas perseguições estamos sofrendo na vida? Quantas perseguições você está sofrendo? É a perseguição de um parente que, simplesmente por você existir, sente inveja de você. É a perseguição de um vizinho que, por alguma razão, não deseja que você more ali na vizinhança. É a perseguição no reduto da igreja. São as disputas dentro do ambiente religioso, onde as pessoas simplesmente elas depreciam, simplesmente elas falam mal, simplesmente elas condenam, simplesmente elas acusam, sem qualquer tipo de base de fundamento. Paulo está sofrendo aqui a dor da perseguição, o sofrimento da perseguição. E por fim, Paulo está falando aqui que ele sente o abandono. É muito interessante o versículo 16, quando Paulo diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. É muito interessante que Paulo está falando aqui que ele se sente abandonado. Tem gente que confunde a solidão com o abandono. A solidão é o estar só. E às vezes você pode estar só, mas você ter alguém. E essa pessoa simplesmente, por conta de algumas circunstâncias, não está próximo de você. Você está só, mas você não é um abandonado. Agora, um outro momento que é mais agudo, que é quando você não é apenas que você está só, mas que você pediu ajuda e ninguém veio te ajudar. Você clamou por alguém e ninguém veio te socorrer. Paulo aqui diz assim: quando eu fui apresentar a minha defesa, quando eu fui apresentar a minha contestação, quando no meu processo aqui de acusação vieram contra mim, me acusando do crime religioso, de não adorar César, e me condenaram à pena da decapitação, que eu fui buscar algum advogado, eu fui buscar um defensor, eu fui buscar alguém para fazer uma apologia a meu respeito nos tribunais e me defenderem. Paulo diz assim: ninguém me assistiu. Eu não tive uma banca de advogados, eu não tive um defensor público, eu não tive ninguém que veio e se levantou e se colocou ao meu lado e disse assim: eu vou enfrentar essa causa com você, eu vou entrar nessa batalha e nesse pleito com você. Não, pelo contrário, cada um fugiu pelo caminho que encontrava e eu me senti abandonado. Irmãos, uma das coisas mais doídas da vida é sentir-se como Paulo e falar como ele: ninguém me assiste em minhas defesas. É algo terrível você não ter alguém para falar por você, você não ter alguém para testemunhar por você, você não ter alguém para discursar o seu discurso, você não ter alguém que crê naquilo que você está falando e te defende. É muito difícil você não ter um defensor. Paulo está dizendo: eu estou abandonado. Esse é o cenário que a Bíblia nos expõe. Paulo está com medo da morte, Paulo está sofrendo de solidão, Paulo está sofrendo de necessidades físicas, pessoais, emocionais e espirituais. Paulo está passando por um momento de sofrimento decorrente de uma perseguição sem causa, trazida por Alexandre, e Paulo se sente abandonado. O que é que Paulo faz nesse momento? Nesse quadro, nesse contexto, o que é que Paulo faz? Qual é o refúgio? Qual é a fortaleza? Qual é o caminho pelo qual Paulo entra para receber algum tipo de resgate, algum tipo de remissão nesse momento? O versículo 17 diz: mas o Senhor, irmãos, olha o que está escrito aí: o Senhor
me assistiu. Ah, esse texto é muito lindo. Aleluias, glória a Deus. Paulo diz assim, olha, quando eu estava com medo da morte, quando eu estava solitário, quando eu estava com muitas carências, quando eu estava sendo perseguido e abandonado, e eu não tinha ninguém por mim, eu dobrei o meu joelho e eu busquei a Deus. E eu percebi que o Senhor, nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo me assistiu. Oh, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Esse nosso tempo é um tempo de vale de sombra de morte. Esse nosso tempo é um tempo de solidão, de afastamento. Esse nosso tempo é um tempo de empobrecimento. Tem um texto em Provérbios que fala assim, que aquele que não trabalha empobrecerá rapidamente. O texto de Provérbios diz que quem não trabalha empobrecerá. E de fato, de verdade, é isso mesmo, porque o meio de produção de riqueza mais correto é o trabalho. Se você não trabalha, você não produz riqueza. Se você não produz riqueza, você não tem o seu sustento. Mas como você vai produzir riqueza se os comércios estão fechados? Se as indústrias estão mandando embora? Se o número de desempregados está aumentando cada vez mais? Então, esse período nosso é um período de carências mesmo. É um período de necessidades mesmo. E aí você diz assim, eu tenho carências físicas, pastor. Eu estou aqui, eu não sei o que é que eu vou comer, eu não sei como é que eu vou pagar as contas do mês de julho, pastor. Eu não sei, eu estou desesperado aqui porque eu tenho carências. E as carências físicas, elas desembocam nas carências emocionais. E as carências emocionais desembocam nas carências espirituais. E aí você diz assim, eu não tenho ninguém por mim. Eu estou abandonado, eu estou perseguido e solitário. Mas eu quero fazer você ler esse texto aqui e perceber quando Paulo diz com autoridade, quem passou pela prova e saiu vitorioso do outro lado, ele diz, mas no meio desse contexto alarmante, angustiante e aflitivo da vida, o Senhor nosso Deus, o Senhor meu Deus me assistiu. Deus assiste você. Aleluia, Deus contempla você. Os olhos do Senhor estão como chamas de fogo sobre essa terra, e Ele a tudo vê. Ele vê a tua dor, Ele vê o teu sofrimento, Ele vê as suas angústias, Ele vê, aleluia, todo o contexto de dor que você está atravessando, e Ele te diz, você não está sozinho, eu estou te assistindo. Aleluia, glória a Deus. É muito interessante aquele texto que fala que Jesus ficou na terra e disse assim para os discípulos, atravessem para o outro lado. E aí os discípulos foram atravessando para o outro lado e Jesus subiu ao monte para orar. O texto diz que no meio da madrugada, no meio da noite, lá meia-noite mais ou menos, um vendaval terrível tomou conta do mar da Galileia e os discípulos quase que iam naufragar. E quando eles estavam ali lutando, remando contra a maré, quando eles estavam ali quase se afogando, quando eles estavam ali quase naufragando, eles olharam para o monte e o texto diz assim, mas Jesus lá do monte os acompanhava com o seu olhar de longe. Ah, esse texto é tremendo. Aleluia, glória a Deus, esse texto é tremendo. A gente diz, ele não está aqui no olho do furacão não, mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos entregues à própria sorte não. Há um Deus poderoso que olha por nós, que enxerga-nos e que diz, o meu olhar não saiu de sobre você. Aleluia, glória a Deus. E Paulo diz, o Senhor me assistiu. Mas ele não diz apenas que o Senhor lhe assistiu. Ele continua dizendo, e o Senhor fortaleceu-me, revestiu-me de força. Oh, glória! O Senhor não apenas nos assiste numa posição contemplativa, não. Ele também vem a nós e nos enche de força. Tem hora que a maré está difícil de atravessar. Tem hora que o mar está quase triunfando sobre nós. E aí tem que vir o Senhor e nos encher de força. A força espiritual de Deus para nós. Ele entra na nossa mente, no nosso coração e nos traz força e fibra para as nossas emoções. O Senhor traz força para o nosso intelecto e para a nossa razão, para que o desespero não tome conta de nós. Aleluia! O Senhor é que nos fortalece. Nesses momentos agudos, muitas pessoas pensam até em tirar a vida. Eu, esses dias, falei aqui sobre isso. E quando foi no dia seguinte, um irmão aqui da nossa igreja, não é de outra igreja, é daqui, dessa igreja, me ligou e disse, ontem eu escutei a tua mensagem.
E eu vou te dizer uma coisa, eu estava seriamente pensando em arrancar a minha própria vida. Eu estava pensando em me suicidar. E eu, quando ouvi a tua mensagem, Deus falou comigo que Ele estava me fortalecendo, e eu estou nessa esperança. Esse irmão, eu tenho ligado quase que diariamente para ele. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque nós somos crentes, salvos, lavados e remidos no sangue do Senhor, mas de vez em quando as intempéries, as contingências vêm de uma forma tão avassaladora, que nós precisamos de fortaleza, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Você aí na sua casa, seja fortalecido pelo Senhor. Tenha as suas emoções fortalecidas, tenha a sua mente fortalecida, tenha o seu espírito e a sua alma fortalecidos pelo Senhor. Tenha o teu corpo, aleluia, o seu sistema imunológico fortalecido pelo Senhor, aleluia. O Senhor trabalha no seu sistema imunológico, o Senhor trabalha na sua estrutura orgânica, biológica, fisiológica, corporal, material. O Senhor age agora fortalecendo as suas células, e Ele diz: em mim você encontra fortaleza, em mim o seu organismo encontra fortaleza, aleluia, para vencer em nome de Jesus, aleluia. Paulo diz: o Senhor me assistiu e o Senhor me fortaleceu. Mas ele não diz só isso. Ele diz assim: e o Senhor me livrou. Olha o texto, irmãos. Ele diz: o Senhor me livrou da boca do leão. É muito interessante, porque às vezes a gente toma algumas imagens do Antigo Testamento e aplica a nossa vida. E nos parece que nós somos desequilibrados quando fazemos isso. Que isso, como diz o Napoleão Falcão, é fruto da mente nervosa do pentecostal. Mas não é verdade. Porque às vezes a gente fala assim: eu estou me sentindo igual o Daniel, na cova dos leões. O apóstolo Paulo tomou essa imagem. Ele disse: sabe onde que eu sinto aqui que eu estou? Nessa sala marmorizada aqui, nessa cela abandonada aqui, eu me sinto na cova dos leões. Mas aqui eu tenho orado a Deus, eu tenho buscado a Deus, e eu tenho visto que Deus está me assistindo, que Deus está me fortalecendo. E aqui eu tenho visto que Deus está todos os dias me livrando da boca do leão. Aleluia. Essa imagem é uma imagem maravilhosa. E é uma imagem que traz para nós uma mensagem pacificadora e alentadora no nosso coração. Talvez você esteja na cova dos leões, talvez você esteja no Coliseu de Roma, ou se sinta assim, mas assim diz o Senhor para você: eu ainda hoje fecho a boca dos leões para guardar, proteger os meus filhos e cumprir propósitos na vida deles. O Senhor há de fechar a boca do leão. Paulo diz: o Senhor fechou a boca do leão contra mim. Aleluia, o leão quis me tragar e o Senhor fechou a boca do leão. A imagem do leão aqui, ela não remete àquela imagem mais bonita que nós temos do leão. Porque quando nós pensamos em leão na Bíblia, nós temos que lembrar da ambiguidade desta referência. Porque leão na Bíblia remete a Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Mas também leão remete-se àquele que anda ao derredor, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. Mas a palavra do Senhor diz: o Senhor acampa-se. Aleluias, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Aleluias, eu quero deixar essa mensagem de Deus para você. Deus vai fechar a boca do leão contra a sua vida. Deus vai salvar você e vai te livrar das hostes infernais da maldade, do poder do mal, e louvar o nome dele na sua vida. E eu termino dizendo, quando Paulo diz: o Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me livrou da boca do leão, e o Senhor me livrou de toda a obra má. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: nos momentos de necessidades da vida, a nossa esperança é testada, a nossa fé é testada, mas mais do que isso, nos momentos difíceis da vida, o nosso caráter é testado.
É muito comum pessoas pecarem exatamente porque estão vivendo momentos doídos da vida, momentos angustiantes e tenebrosos da vida. Nos abrem portas de pecados, nos abrem possibilidades e caminhos de pecados. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Senhor me assistiu, revestiu-me de força, livrou-me da boca do leão, mas Ele me livrou também de toda obra má. Essa ideia de obra má aqui são pecados que cometemos como fruto das pressões que nós estamos sofrendo. Quer ver você ver o seu caráter testado? Eu vou dizer para você. Não tem nada na sua casa, nada. O seu filho está pedindo o leite diário. Você não tem para dar. E um amigo seu passa na sua porta com um revólver na cintura e diz assim: meu amigo, eu estou indo agora assaltar um mercado. Você vai comigo ou não? É óbvio que como crente, num primeiro momento, você vai rebater e dizer assim: não. Mas se essa necessidade se tornar uma necessidade tão aguda, muitos são aqueles que capitulam às obras más, para as obras más, quando estão no aperto e na dificuldade. Quer ver? O seu casamento não está bem, você está atravessando um deserto no seu casamento. E de repente você recebe um oi no WhatsApp de alguém que lhe chama para alguma experiência extranupcial. O casamento vai mal, abre-se uma porta de pecado para a obra má. Por isso que Paulo diz assim: quando eu estou nesse momento de aflição e de angústia, eu preciso do Espírito Santo de Deus, eu preciso da palavra de Deus para me livrar de não pecar contra Deus. E Paulo diz: e o Senhor me livrou das obras más. O Senhor está nos livrando das obras más. Ele está nos guardando, Ele está nos dando livramentos, Ele está fechando as portas, aleluias, aleluias, de pecados contra nós, está nos guardando, nos livrando, aleluias, aleluias, Ele está nos preservando. E por fim, Paulo diz: e o Senhor me salvou e me preparou para o reino celestial. Ah, meus irmãos, não se desesperem, o nosso tempo é um tempo mesmo de